Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Vânia, falo de Uberlândia, Minas Gerais, e aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. O nosso encontro é semanal e você sabe que é de muita importância todos nós realizarmos o Evangelho em nossos lares, para que o nosso lar receba as vibrações de paz, o amparo e assistência dos benfeitores espirituais e também para que nós nos sintamos cada vez mais fortalecidos e encorajados para enfrentarmos os desafios diários. O Evangelho no lar é Jesus em nosso lar, trazendo-nos o conhecimento à luz da doutrina espírita. E para iniciarmos o nosso encontro de hoje, lembra você a importância de você separar, preparar a sua garrafa ou a sua jarra com água para que possa receber os medicamentos que irão ajudá-lo durante a semana, ok? Vamos lá então com a prece mentalizando Jesus. Mestre Jesus, Mestre e médico de nossas almas, aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar Online, pedindo a presença da direção espiritual de nosso encontro, para que nós, os comentaristas, eu e Norma, possamos receber as intuições necessárias para trazermos o Evangelho de Jesus para todos nós. Ao iniciarmos, Senhor, pedimos o amparo e assistência amorosa em favor de todos que nos acompanham, encarnados e desencarnados, daqueles que estão necessitados de amparo, de assistência, de uma palavra de carinho e, principalmente, que Jesus nos envolva a todos com a sua paz, com o seu amor, para que nós possamos superar os obstáculos, as dificuldades. Mestre Jesus, com os corações em júbilo, nós damos início ao estudo de hoje. Que assim seja. E nós passamos a palavra para a nossa querida companheira Norminha, que vai dar sequência ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, benefícios pagos com ingratidão. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Como a Vânia falou, vamos dar continuidade ao capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e o item é o 19, que vamos iniciar hoje. Benefícios pagos com a ingratidão. Vamos à leitura? Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, com medo de reencontrar ingratos? A espiritualidade responde: essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosos, porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá do céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra.
Vamos dar uma paradinha aqui para refletirmos, meus irmãos? Então, aqui, essa mensagem, foi passada pelo Guia Protetor em Sens, 1862. E aí, o Guia Protetor, nesse início da comunicação, identifica duas imperfeições, né, no comportamento daqueles que não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos. Que imperfeições são essas que ele ressaltou? O egoísmo e o orgulho, não é? O que denota quem assim procede, não é? Afastamento da doutrina de Jesus, que pode ser resumida a uma única palavra: o amor. A gente tem que fazer as coisas por amor, simplesmente, né? Uma vez que o amor é a antítese do egoísmo e do orgulho, quer dizer, o contrário disso. Portanto, esses últimos são arestas a serem aparadas com esforço e determinação, buscando vencer a si mesmo, para que possa fazer a verdadeira caridade, destituída de qualquer interesse. Outro aspecto a observar, meus irmãos, a doutrina espírita, nosso consolador prometido por Jesus, se esclarece que estamos num planeta de provas e expiações. Portanto, convivemos com pessoas em diferentes graus evolutivos, nem todos sensíveis à gratidão, na verdade, pelo bem recebido. Quando o indivíduo faz o bem pelo bem, é porque já atingiu o progresso moral, não é? Como nos exemplificaram irmãos como Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico, não é? Divaldo e outros tantos anônimos que fazem o bem pelo bem, mas acima de todos, não é? Nosso exemplo maior, nosso guia, modelo, Jesus. Vamos então dar prosseguimento a essa comunicação? É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vô-lo terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos, por vezes, com a ingratidão, para experimentar vossa perseverança em fazer o bem. Então, vamos refletir acerca deste parágrafo, não é verdade? Para ampliar nosso entendimento, vamos recorrer à luz da doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, parte quarta, capítulo 1, das esperanças e consolações, o item que trata das decepções, ingratidão e afeições destruídas, a questão 937. Aí, nessa questão, Kardec pergunta: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? E aí a espiritualidade esclarece: são, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo
E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Aí, vamos parar, né, para refletir acerca desse primeiro trecho dessa resposta. Porque Jesus disse o seguinte: eu vim para servir, meus irmãos. Foi isso que o nosso mestre disse. Portanto, não cabe carregar o nosso coração com a ingratidão que nos foi feita. Lembremos da solidariedade de Jesus com Judas, por exemplo, não é? Que o denunciou e levou à crucificação, e mesmo assim, o mestre, depois de expirar, foi até o Vale dos Suicidas, consolar Judas, que arrependeu-se, não é? Bem como a solidariedade que ele teve com Pedro, que o negou 3 vezes. Então, são esses exemplos do nosso guia e modelo que nós devemos nos pautar para nos fortalecermos no nosso dia a dia. E aí continua a resposta: seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra, e não atentais no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, para nós sermos verdadeiramente perseverantes, meus irmãos, lembremos do ensinamento do mestre a Pedro, quando este perguntou-lhe assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí o que foi que Jesus respondeu? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, indefinidamente. Deus, ele permite que ocorram as ingratidões, como disse a mensagem inicial, para que você saiba se já faz o bem sem esperar recompensa, ou se ainda enxerga a caridade como simples negócio, onde o reconhecimento é lucro e a ingratidão prejuízo. Isso quem nos disse foi André Luiz. Não podemos esquecer que todos somos irmãos, meus queridos irmãos. Então, precisamos ter amor ao próximo como a si mesmo, não é verdade? E na questão 938 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Aí a espiritualidade responde: foram um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos de sua ingratidão. A gente então vai lembrar, né? O nosso irmão Judas, foi o remorso que o levou ao suicídio, né? Então, é isso, meus queridos irmãos, que a gente tinha
tem sempre que levar em consideração. O coração, ele só endurece para os que ainda não superaram suas próprias imperfeições de egoísmo e orgulho. Como disse o espírito comunicante, quando o ser atinge a condição de um homem assim de coração, não é? Diante de uma ingratidão, ele faz a seguinte reflexão: qual o aprendizado que Deus espera de mim diante dessa prova? Aí ele perceberá que, se perseverar no bem sem endurecer o coração, estará dando passos na sua evolução espiritual, uma vez que já entende que o despertar da consciência é individual e que um dia o ingrato se envergonhará do que fez e que, se optar por não estacionar no remorso, envidará também os esforços para a superação das atitudes de ingratidão e, assim, progredir moralmente. Agora, vou passar a palavra para nossa querida Vânia, para que ela continue a mensagem do Espírito Comunicante. A palavra é sua, querida Vânia. Gratidão, Norminha. Então, vamos à sequência dessa mensagem que nos diz: e quem sabe, aliás, se esse benefício, esquecido momentaneamente, não produzirá mais tarde bons frutos? Tende certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, não vedes senão o presente. Trabalhai para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem ser esquecidos neste mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á deles, e essa lembrança será o seu castigo. Lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida em outra existência, muitas vezes buscando até uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer mais tarde toda a veracidade deste preceito. Um benefício jamais se perde. Além disso, também tereis trabalhado por vós mesmos, porque conquistareis o mérito de haver feito bem desinteressadamente, sem vos deixardes desanimar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros em benefício do progresso mútuo, admiraríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a ele. Guia Protetor, San, 1862. Belíssima mensagem que nos traz a reflexão que muitas vezes nós ficamos sentidos, às vezes até magoados, com a ingratidão daquelas pessoas às quais nós ajudamos. E aí o Espírito nos convida a reflexões, a análises muito importantes. A primeira dela: quem garante que aquele benefício recebido mais tarde não produzirá bons frutos? Quem é que garante? E o Espírito nos tranquiliza dizendo que, com certeza, que é uma semente que com o tempo germinará. Fica aí aquela inquietação nossa de encarnados, né? Que queremos as coisas para ontem, não? Então você faz um benefício, não é?
E já fica pensando qual seria a recompensa, qual a gratidão, qual o reconhecimento, né? E, na verdade, muitas vezes Deus permite que nós passemos por essa situação de ingratidão para exercitar a nossa perseverança no bem, para nos levar a diminuir ou exterminar com o nosso orgulho, né? Porque os benefícios acabam por abrandar, suavizar aqueles corações mais endurecidos. E esses benefícios podem ser esquecidos aqui nesse mundo. Mas quando o espírito se livra do corpo físico, essa lembrança lhes será um castigo, não? Porque eles vão lamentar o fato deles terem sido ingratidão, serem ingratos, desejarão reparar a falta, pagar a dívida numa outra existência, né? Mas nós devemos lembrar que muitas vezes, sem nós pensarmos nisso, sem nós suspeitarmos isso, nós teremos contribuído para o adiantamento moral dessa criatura, né? Porque em voltando à vida espiritual, ele passa a limpo todas as suas ações, tudo o que aconteceu, e ele pode, né, arrepender-se de ter sido ingrato e buscar resgatar essa dívida, uma dívida moral, emocional, né, afetiva. Então, é preciso que lembremos que um benefício jamais se perde. E a recomendação, né, desse capítulo 13 é que nós façamos o bem sem esperar recompensa alguma, porque nosso Pai que está nos céus tudo vê e tudo sabe. E nós também já temos a compreensão de que fazemos o bem volta para nós. Fazemos o mal também volta para nós. Então, não é preciso que nos preocupemos em receber por algo que nós tenhamos feito. Aliás, nós já sabemos que quem faz a caridade pensando na recompensa já recebeu o seu fruto, porque fez a caridade com interesses, né? Outra coisa importante que o guia protetor nos fala é que quando nós fazemos o bem desinteressadamente, nós estamos trabalhando por nós mesmos. E nesse caso, as decepções pela ingratidão não nos afetam, né? Então, é preciso que nós sigamos adiante, perseveremos, porque desanimar, porque fulano foi ingrato, porque fulano me decepcionou, ele não podia ter feito isso, eu me esforcei tanto para ajudá-lo, etc, etc, né? São momentos de cada um, são momentos de cada um que se revestem de aprendizado, seja aqui na vida física ainda, ou então quando retornarmos à pátria espiritual. Perdido não fica, né? E nesse último trecho da mensagem, o guia protetor nos traz ou nos faz lembrar coisas muitíssimo importantes que nós não conhecemos todos os laços que nos prendem à vida atual às vidas anteriores. Então, muitas vezes, aquela pessoa a quem nós auxiliamos nesta vida pode não ter nenhuma ligação sanguínea conosco nesta vida, mas poderá tê-la em outras vidas, já a teve. Né? E como nós não nos recordamos isso, muitas vezes, ao repelirmos o necessitado, um faminto, um desnudo, um morador de rua, muitas vezes podemos estar repelindo um ente querido de outra vida. Olha aí. Se nós soubéssemos, né, da imensidade das relações que nos ligam uns aos outros, em benefício do progresso mútuo,
nós ficaríamos cada vez mais admirados com a sabedoria e a bondade de Deus, que nos permite reencarnar quantas vezes forem necessárias até chegarmos a Ele. E essas afirmações, meus caros, nos levam a alguns conhecimentos que nós já temos. O de nós sabemos que acaso não existe. Segundo lugar, né, que através das várias reencarnações, né, nós vamos mudando os graus de parentesco. Uma hora viemos como pai, outra hora como filho, outra hora como avô, bisavô, e assim por diante. Nós vamos girando no mesmo grupamento até que o grupo todo consiga se livrar das suas imperfeições e continue trabalhando para o seu aprimoramento moral, espiritual e intelectual. É assim que as coisas funcionam, não é? E a justiça de Deus, através da reencarnação, nos dá as oportunidades de estreitar os laços afetivos com aqueles que nos são queridos e reaproximarmos ou sanarmos as diferenças entre aqueles que outrora eram nossos inimigos, nossos adversários, nossos obsessores, né? Então está aí uma demonstração do amor, da misericórdia e da justiça divinos em nosso favor, né? Daí a necessidade de nós continuarmos aproveitando cada vez mais as oportunidades de nós evoluirmos, as oportunidades de nós fazermos o bem, não interessa a quem. Pensando também num outro ensinamento muito importante: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. E isso aí, meus caros, nós temos que falar, comentar no Evangelho em nossos lares, principalmente junto aos nossos filhos, começando desde crianças, passando pela adolescência, juventude, a fim de que eles possam consolidar dentro de si a prática do bem e do amor ao próximo, para que no futuro sejam adultos mais felizes, mais harmonizados, mais fortalecidos na fé e na esperança. E isso nós conseguimos através não só daquilo que nós falamos, mas principalmente dos exemplos que nossos filhos nos veem dar. Muito sério isso. A nossa responsabilidade, enquanto os primeiros educadores no lar somos nós, as nossas responsabilidades são muito grandes, pois de nós depende o futuro. Então, cabe esse esforço para ensinarmos e exemplificarmos, de fazer o bem sem esperar recompensa alguma, sem esperar uma gratificação, um reconhecimento, um obrigado. Devemos fazer desinteressadamente, para que nós não sejamos pagos já aqui na Terra. Tá? Que aqui mesmo nós nos pagamos quando agimos com orgulho, com vaidade, com egoísmo. Ok? Agora passo a palavra para a Norminha, que vai ler uma lição espetacular do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo espírito André Luiz, na psicografia de Antônio Baduí Filho. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia. Então, essa lição é a 171, que tem por título O Mais Ingrato. O André Luiz ele vai iniciar essa lição, meus irmãos, exemplificando um leque de situações de ingratidão, não é? Para nossa reflexão e identificação da reação mais acertada diante delas, claro, à luz do Evangelho do Mestre, que é o itinerário, não é? Evolutivo para todos nós.
Então, vamos a essa mensagem do André Luiz. Diz ele assim: apoias o inteligente, ele não agradece. Vestes o desnudo, ele não retribui. Acolhes o infeliz, ele não divulga. Ajudas o serviçal, ele não declara. Amparas o amigo, ele não comenta. Atendes o vizinho, ele não mostra. Serves o confrade, ele não se lembra. Auxilias o colega, ele não confessa. Confortas o irmão, ele não anuncia. Socorres o doente, ele não dá notícia. Então, André fala assim: julgas essas atitudes ingratidão a teus gestos de bondade, e por isto te opões a novas oportunidades de auxílio ao próximo. Contudo, nos caminhos da caridade, o mais ingrato não é quem desdenha o benefício recebido, mas aquele que pode fazer e recusa fazê-lo. Então, a gente não pode negar a continuidade do ato de caridade porque ficamos ofendidos, né? Por orgulho nosso. Se pode servir, sede um bom instrumento na seara do Mestre. Persevere nesse propósito independente das decepções sofridas. Priorize a orientação deixada por Jesus para não comprometer-se diante da lei moral do Pai, que foi sintetizada por Jesus em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre si mesmo. Para isso, a gente tem que lembrar, à luz dos esclarecimentos espíritas, meus irmãos, que os irmãos não estão no mesmo degrau evolutivo. Nós estamos num plano de provas e expiações, cada um de nós está num degrauzinho. Então, a gente não pode querer receber reconhecimento de uma pessoa que ainda não desenvolveu essa capacidade em si. E nós não podemos julgá-la por isso, nem nos intimidar de prosseguir no ato da caridade por conta do irmão ainda não conseguir ser grato, entendeu? Disse Jesus: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Então é o que a Vânia falou, não é? A gente tem que ajudar sem olhar a quem. Nós somos instrumentos de Deus na seara do Mestre, nesse planeta, que o Mestre é o governador planetário. Por isso ele nos trouxe todas essas orientações recebidas do Pai, né? E aí, sobre as decepções que a gente passa, lá no Livro dos Espíritos, dando continuidade às primeiras que eu li, na 938A, Kardec pergunta assim: olha, mas isso não impede que se lhe ulcere o coração? Ora,
Daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais infeliz, perdão, de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Aí a espiritualidade esclarece. Pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade é essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. E aí, Kardec esclarece: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Olha o mandamento, né? Maior. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, nós temos que perseverar na prática do bem e do amor. No caso do egoísmo, do egoísta, é o ego que fala mais alto, meus irmãos. Porém, através da reforma íntima, superamos o egoísmo, o orgulho e passamos a servir na seara do amor do Mestre de coração aberto, como deve ser. E, independente das atribulações que surjam, a perseverança na prática do bem estará sendo efetivada, o que nos concederá passaporte para um dia alcançarmos esses mundos felizes daqueles que verdadeiramente amam ao seu próximo, onde tudo é amor e benignidade, como disse Kardec. Entendeu? É isso, queridos irmãos, que nós tínhamos para hoje. Vamos agora avançarmos para a magnetização da água, tá bom? Vamos recordar que a água fluidificada, ela pode ser feita por nós, não é? Elevando uma prece do nosso coração, espontânea, pedindo a Deus o benefício, né, dela ser beneficiada com os fluidos provindos do alto. Ou então pedimos a espiritualidade que faça por nós. Ela pode ser colocada em recipientes para um consumo geral, ou na nossa casa, né? Deixando a jarrinha da água fluidificada ali, quando precisar algum dos nossos familiares tomarem, tomar aquelas doses pequenas, né? 3 vezes ao dia, e tomar mentalizando com Jesus, para que aquele remédio esteja transformando as moléculas malsãs em moléculas sãs, entendeu? Com fé. Agora, se for necessário para uma pessoa especificamente, aí só ela pode tomar, por ser um remédio. E aí tem que deixar numa garrafa com o nomezinho da pessoa, que a gente não toma o remédio
da medicina material do nosso familiar. Assim também é a água fluidificada. É um remédio, entendeu? Potencializada pelos fluidos que nos chegam. E assim, a gente também toma na casa espírita, a água disponibilizada para qualquer paciente, porque ela não é específica para alguém. Então, é muito comum as casas espíritas terem as bombonas com água para os pacientes que lá forem pegarem e tomarem a aguinha. Essa é como a que nós fluidificamos para a nossa família tomar, diferente daquela específica para uma pessoa. A outra recomendação é a gente não deixar a água, depois de fluidificada, próxima de aparelhos eletromagnéticos, como TV, micro-ondas, não é? Celular, rádio, porque eles desmagnetizam a água. Tá ok, meus queridos irmãos? Vamos então fluidificar a nossa água? Certamente vocês já estão com o seu recipiente aí separado. Então vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Jesus numa prece. Graças a Deus. Obrigado, querido Mestre Jesus, por essa oportunidade abençoada da fluidificação da água. Permita, querido médico dos médicos, que os seus benfeitores de luz, que aqui estão conosco, nos assistindo, nos inspirando, possam depositar nessa água os fluidos balsâmicos medicamentosos trazidos dos laboratórios espirituais, transformando esta água num remédio para os nossos corpos físicos e espirituais. Humildemente nós vos suplicamos, em nome do nosso Pai maior, que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos, vamos à nossa prece de encerramento, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo ao nosso Mestre Jesus o agradecimento por essa oportunidade, né, desse encontro abençoado de reflexão das suas verdades eternas. Graças a Deus. Obrigado, querido Mestre Jesus, por essa oportunidade que tivemos de refletir acerca dos seus ensinamentos morais que nos impulsionam ao progresso espiritual. Proteção, Senhor, para os nossos familiares, para qualquer irmão que esteja em necessidade, Senhor, seja uma necessidade física, uma necessidade psicológica, emocional, espiritual, que a força da sua luz benfazeja atinja cada um dos necessitados da terra, estejam onde estiverem, aqueles em situação de rua, aqueles que estiverem em asilos, hospitalizados, em orfanatos, em qualquer instituição,
de acolhimento social, proteção, querido Mestre Jesus, sobre esse planeta maravilhoso que o Pai nos permitiu habitar. Que as suas bênçãos possam se expandir, Senhor, para todo o planeta Terra, trazendo paz aos países em guerra, trazendo paz aos conflitos urbanos que levam a tantos sofrimentos e desencarnações. Ajuda-nos, Senhor, nós vos suplicamos humildemente, ao tempo que vos agradecemos, a vós, a esses guias e mentores amigos que nos auxiliam em seu nome, mas, sobretudo, Senhor, humildemente nós agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar online de hoje, no Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, dando todos juntos, dos dois lados da vida, a uma só voz. Graças a Deus. Muita paz, meus irmãos, e até a semana que vem, se Deus quiser.